Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós vamos dar prosseguimento à nossa meditação no livro do Apocalipse. E desta feita estaremos analisando o capítulo 12 em diante. Você já teve a oportunidade de verificar, até ao capítulo 11, um episódio que nós temos aqui no livro do Apocalipse. Como nós temos falado para vocês, o Apocalipse não é uma visão que João teve, foram várias visões. Ele viu primeiramente de um ângulo, depois Deus lhe mostrou de um outro, e quando nós unimos as informações, nós temos, na realidade, um todo, nós temos aquilo completo, a revelação divina. E no capítulo 12, praticamente, nós iremos ver tudo o que nós já vimos até agora, só que vamos ver de um outro ângulo. No capítulo 4, você viu ali, quando João viu aquela porta aberta no céu, e uma voz que dizia: sobe até aqui, que mostrar-te-ei as coisas que em breve elas devem acontecer. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, e ele viu ali a igreja arrebatada, ele viu ali Deus do trono, a igreja em sua volta, a liderança. Ele viu a igreja que foi tirada deste mundo e está agora num plano superior. Portanto, nós queremos agora verificar no capítulo 12, e vamos ler com você este trecho da Escritura Sagrada. Diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado até Deus ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. O que quer dizer este capítulo 12? Quem é esta mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça? Existem muitas conjecturas com respeito a esta mulher do capítulo 12. Muitos autores dizem que a mulher simboliza Israel, a nação de Israel, o povo eleito, aquelas pessoas que vivem Deus e a sua palavra, o Pentateuco, são os crentes do Antigo Testamento, o povo de Israel. Mas quando chega no momento de descrever quem é a criança do qual ela está grávida, aqui surgem muitas dificuldades. Alguns dizem
que esta criança aqui é Jesus. Ora, a própria Igreja Católica, ela, por exemplo, quando declara que é Jesus, ela reverencia Maria como rainha do céu, justamente por causa disto, por causa deste episódio que nós encontramos aqui. Mas dizer que é Jesus, nós estaríamos forçando demais a simbologia ou a tipologia bíblica. Por quê? Porque se a mulher representa uma nação, ela tem que estar gestante de uma nação menor, e não de um termo literal como Jesus Cristo, que ele é uma pessoa. Então, se a mulher simboliza uma nação, ela tem que estar gestante de uma nação menor, e Jesus Cristo é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa. Outros declaram que a mulher, ela é a igreja, e que o filho é Jesus. Isso não teria coerência, porque Jesus não nasceu da igreja, pelo contrário, ele deu origem à igreja, a igreja nasceu dele. Então, na realidade, quem seria esta mulher aqui, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Nós queremos que você analise conosco nesse momento, e vamos para o livro de Gênesis, o capítulo de número 37, e o versículo 9, que diz o seguinte, verifique aqui o que diz a palavra de Deus, capítulo 37, e o versículo de número 9, que diz o seguinte: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também, que o sol, a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E você sabe que nesse momento, José comprou um dilema tremendo ali, porque os próprios irmãos daquele instante, mas um dia nós vamos inclinar perante você. Mas, na realidade, através deste sonho de José, que nós temos aqui, nós descobrimos algo altamente significativo. Primeiro, quem simboliza o sol aqui neste sonho? Simboliza nada mais e nada menos do que o pai. Ali estava Jacó. E a lua, quem simbolizava ali? A mãe. E estas 11 estrelas, quem simbolizava ali? Os seus 11 irmãos. Pois foi daquela família, Jacó, sua esposa, seus 12 filhos, foi que se originou ali a grande nação de Israel. E esta mulher aqui do capítulo 12, ela tem essas características do sol e a lua, vestida com o sol e a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Então, biblicamente falando, nós podemos chegar à conclusão de que esta mulher, ela simboliza a nação de Israel. Mas vem agora o outro símbolo que nós temos aqui, que é justamente o filho. Quem é este filho do qual esta mulher está gestante? Eu acredito que todos nós que estamos nesse momento, ouvindo esta palavra, e lendo a Bíblia, comparando as situações bíblicas, você sabe perfeitamente que a igreja, ela foi gerada, aonde? Dentro do judaísmo. A igreja, ela foi gerada dentro do judaísmo, ela foi gerada dentro da nação de Israel, do povo de Deus. Foi justamente ali que a igreja foi gerada. A igreja não foi gerada na China, não foi gerada no Japão, em nem qualquer outro continente da terra, e sim, a igreja foi gerada dentro do judaísmo, ali que ela foi gerada. Agora, alguém pergunta, mas pastor Jorge, e esta criança já nasceu? Ainda não. Você já verificou, por exemplo, o que Mateus capítulo 24, versículo 8, o que é que Jesus fala ali, quando os discípulos chegaram e perguntaram para ele: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele disse: olha, ouvireis falar de guerras, rumor de guerras, epidemias, fome, peste em vários lugares, mas isto é apenas o princípio das dores. Princípio das dores. Então, há 2000 anos atrás, a mulher já entrou em trabalho de parto.
As contrações, que são as lutas, as dificuldades que a nação de Israel atravessa, são justamente as contrações uterinas. E você sabe que quando uma mulher, ela entra em trabalho de parto, que o útero começa a se comprimir para expelir a criança, a mulher começa a sentir estas contrações, ela começa a sentir as dores de partos. E há 2000 anos atrás, você se lembra quando Jesus falou isso, que dali para cá, as lutas, as guerras, as tribulações, as perseguições, o terrorismo que Israel vem sofrendo, são as contrações. E hoje, você pode imaginar que as contrações estão uma em cima da outra. A criança não nasceu, a mulher está em trabalho de parto. Nós ouvimos, nesses últimos tempos, os ataques terroristas, a pressão mundial sobre este povo, aquilo que Israel vem sempre tentando ceder para viver em paz, são tratados de paz, mas cada tratado de paz que o mundo faz com Israel, é mais um avanço para arriscar este povo do mapa. Eles tentam destruir esta nação. Ainda esses dias você ouviu a declaração do rei lá do Irã, numa reunião que teve com mais de 3.000 jovens, quando no seu pronunciamento, ele dizia que a próxima etapa é riscar Israel da face da terra, tirar Israel do mapa. Pois bem, isso são contrações que esta mulher, ela vem sofrendo, são pressões altas, porque a mulher está quase para dar à luz. E o que significa dar à luz? Olha, se a criança que ela está gestante é justamente a igreja, então a igreja, ela está ainda ligada pelos laços umbilicais com este povo, ainda não desvinculou. E na realidade você sabe que o único povo na terra que ama Israel é justamente a igreja, que é o amigo secreto. Não existe um crente, um cristão sincero, que não ame esse povo, porque nós estamos ligados a eles pelos laços umbilicais. Nós estamos ligados, existe uma conexão, uma ligação perfeita entre a igreja e o povo de Israel. E a própria Bíblia nos diz, olha, orai pela paz de Jerusalém, é um dever de todo cristão, justamente porque nós estamos ligados a ele. Ligados de que maneiras? Ligados pelos patriarcas, ligados pelos profetas, ligados pela Bíblia Sagrada, ligados por Jesus Cristo, porque nós somos gerados justamente de novo, através do seu trabalho, da sua atividade. Então nós estamos ligados, mas a criança não nasceu ainda. Porém, diz aqui a Bíblia, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que ela está grávida, sofrendo tormentos para dar à luz. Mas diz também a Bíblia, que parou diante desta mulher, um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e este dragão arrasta consigo a terça parte das estrelas do céu. Olha, falar para você quem é esse dragão, isso dispensa qualquer comentário, porque você sabe que Satanás, quando se rebelou na glória, que ele se rebelou contra Deus, ele trouxe consigo a terça parte dos seres angelicais, que o acompanham, é Satanás e os seus anjos. E eu pergunto, onde é que eles estão nesse momento? Eu gostaria que você observasse nesse instante este gráfico diante de você. O que é que você está vendo aqui? O globo da Terra. E o que é que você está vendo no globo da Terra? Você está vendo aqui justamente a igreja. E quem mais? Israel. Israel encontra-se nesse momento nos 5 continentes do mundo, você sabe disso. Existem hoje aproximadamente 6 milhões de judeus na Rússia, existem 5 milhões de judeus nos Estados Unidos, existem 5 milhões de judeus em toda a terra da Palestina, e o restante está distribuído nos continentes da terra. E onde é que está a igreja? A igreja também se encontra nos 5 continentes da terra. Mas
como é que esse dragão se deteve em frente da nação judaica, em frente desse povo para tragar quando nascesse o filho? Observe o que diz o segundo sinal. Um dragão grande e vermelho. Olhe agora em volta deste globo que você tem aí diante de você. O que é que você está vendo em volta do globo? Nada mais, nada menos do que Satanás e os seus anjos. A Bíblia chama eles de príncipe da potestade do ar. Eles estão nesse momento envolvendo o globo da terra, mas com que finalidade? Sabe qual é a finalidade? É justamente a de tragar a criança na hora que ela nascer. Ou seja, Satanás sabe que a igreja vai ser arrebatada. Ele sabe que a igreja vai ser tirada da terra. Ele sabe que o destino da igreja é a glória, é ao céu, é a sua morada, onde Jesus foi preparar lugar. É justamente ali que é o lugar da igreja, e ele sabe que a igreja vai ter que passar ali por aquela atmosfera, e é por isso que ele patrulha 24 horas por dia, ele não sai dali para nada. Por quê? O seu objetivo é tragar o filho na hora que ele nascer. E agora, para nós, para mim, para você, o arrebatamento, ele é no abrir e fechar de olhos. E tem que ser num dia que somente Deus sabe, é um segredo que Deus nunca contou para ninguém, nem para Jesus quando estava na carne, aqui neste mundo. É um mistério, um segredo. Mas você nunca parou para pensar, por que o arrebatamento tem que ser no abrir e fechar de olhos? Por que tem que ser num dia em que somente Deus sabe? É justamente o efeito surpresa. Por causa disto, Satanás está envolvendo todo este globo que você está vendo. Ele se encontra para querer tragar a criança quando nascer. Mas e agora? Como é que a igreja vai passar por essa atmosfera? Se Satanás está de espreita ali. Muito bem. Você se lembra o que o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses? Quando ele disse que ao ser dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, olhe nesse momento para este gráfico, lá no canto, a trombeta de Deus, e no momento que esta trombeta, ela tocar, verifique, esses demônios que estavam em volta da terra, espreitando a passar da igreja, quando Miguel surge ali nas nuvens dos céus, então Satanás e seus anjos, eles correm para pelejar contra Miguel. Você viu aqui que diz Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo de número 7, houve peleja no céu. É claro que o verbo aqui está no passado, mas na linguagem profética, isso não é levado em consideração, porque o profeta, ele vê a coisa como se já tivesse acontecido. Isto aqui não aconteceu ainda, porque você sabe que ainda não passamos do capítulo 3 de Apocalipse. Enquanto a igreja estiver na terra, que estamos vivendo hoje, o período de Laodiceia, a igreja ainda está no mundo, nós não entramos no capítulo 4 ainda. O capítulo 4 é aquela porta aberta, uma voz que diz, sobe até aqui. Ali é o arrebatamento. E estamos voltando a ver o arrebatamento aqui no capítulo 12 novamente. Pois bem, então o que nós observamos ali, naquele exato momento? Que quando Miguel ele surge ali na nuvem dos céus, Satanás e seus anjos correm para pelejar contra ele. E quando ele se vira para lá, observe que a igreja, ela passa triunfante ao encontro de Jesus que está nas nuvens dos céus, esperando ali a sua noiva, esperando ali a sua igreja, e a igreja passa, e quando Satanás olha para trás, já é tarde demais. Já é tarde demais. Tanto tempo esperando ali, e vi agora os seus desígnios frustrados, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, mas o dele pode. Então neste exato momento você vê que a igreja passa ao encontro do Senhor nos ares. E o que nós encontramos aqui no versículo 7, que nos diz a palavra de Deus, houve peleja no céu, esta peleja, né? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia,
não prevaleceram, porque ninguém pode prevalecer contra Deus, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus tem tudo isso planejado antes da fundação do mundo. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verifique, Satanás não está aqui na terra com seus anjos, ele vai ser expulso juntamente com os seus anjos, aqui para a face da terra. Então diz que eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aonde é que está Satanás neste momento? Não está aqui na terra, ele encontra-se justamente lá no céu, e qual é o papel dele? É acusar os cristãos de dia e de noite. Eu não sei como é que Deus suporta uma coisa dessa. Qualquer crente que fracassa, qualquer pessoa que vacila, qualquer obreiro que cai, ele está ali acusando perante Deus. Só que do outro lado do gabinete divino está o nosso advogado, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e neste momento ele diz: Pai, por este eu também paguei um preço. Glorificado seja Deus por este advogado que nós temos. Mas agora, quando a igreja subiu, ele não pode ficar lá, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, como diz aqui a palavra de Deus. Então, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Eles quem? A igreja que subiu, venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Crentes consagrados, dispostos a pagar um preço pela sua salvação, e aí estão eles firmes, chegando na glória, vitoriosos. E aqui no capítulo 12, versículo 12, diz ainda: por isso festejai, ó céus. Festeja. Por que o céu vai festejar? Porque este elemento vai ser expulso daí, e na hora que ele é expulso, o céu festeja, porque é ele que está causando problemas sérios em toda a criação divina. E vós, o que nele habitais. Agora diz aqui a Bíblia: ai da terra, ai da terra, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos queridos, este ai da terra, que a Bíblia Sagrada está nos mostrando aqui nesse momento, você não pode calcular o que significa este momento, quando Satanás foi expulso do céu e lançado aqui na terra, principalmente porque ele sabe agora que pouco tempo lhe resta. E este pouco tempo que lhe resta, ele vai propiciar a este mundo as maiores atrocidades que este mundo jamais viu e depois nunca mais vai ver. Então nós precisamos entender isso. Ai das pessoas que ficarem aqui, porque quando Satanás cair aqui, ele é impiedoso. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui logo mais no período da grande tribulação. E diz aqui o versículo 13: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Veja só, quem é a mulher? Israel. Quem é o filho que foi arrebatado? A igreja. Israel não vai ser arrebatada, porque toda
Todas as promessas que Deus tem para Israel são promessas que estão no plano material e aqui neste mundo. E as promessas que Deus tem para a igreja não estão aqui na terra, e sim na glória, que são superiores às que Israel vai ter aqui neste mundo. Portanto, diz aqui o trecho bíblico: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, foi perseguir a mulher que dera à luz ao filho varão. Israel nesse momento vai sofrer as maiores perseguições jamais à vida, que não pode se comparar nem ao tempo do Império Romano, nem das perseguições impetradas no tempo da Igreja Católica, e nem também jamais vai sofrer o que aconteceu no tempo de Hitler. Esse período da grande tribulação será uma tribulação sem precedentes na história, e nem qualquer acontecimento que vinha depois. Vai perseguir a mulher. O ódio que Satanás tem por Israel é um ódio ferrenho. Durante todos estes séculos, Satanás tem tentado riscar Israel da face da terra, e não tem podido. Por quê? Porque Deus é o Deus de Israel, não dorme e nem dormita o guarda de Israel. É Ele que peleja pelo seu povo, e todo aquele que se levantar contra Israel é uma pedra que vai se ferir quem se levantar contra ela. E aqui nesse momento, a perseguição está liberada. A guerra contra este povo vai ser atroz. Mas vamos prosseguir, porque vamos falar nisso no capítulo 13. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, 3 anos e meio de perseguição atroz. Mas diz aqui a Bíblia Sagrada, fora da vista da serpente. Por quê? Porque este povo tem a proteção divina, este povo tem o cuidado de Deus sobre si, este povo que está aqui na terra, ele tem o guarda de Israel como seu guardião maior. E nesse momento de luta, de perseguição, Israel está fora da vista da serpente. Alguma coisa vai acontecer aqui com o anticristo, que o anticristo a priori não vai ver Israel. Ou seja, na primeira fase, nos primeiros 3 anos e meio, é como se eles não estivessem notando aqui que Israel, ou simplesmente ele está se reservando para o que viria na segunda fase. E diz aqui a Bíblia: então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. É uma campanha difamatória que o anticristo vai levantar aqui na tribulação, justamente contra a nação de Israel. Ele vai fazer aqui realmente um levante das nações da terra contra a nação de Israel. Agora, irmãos queridos, uma nota triste que nós temos aqui é justamente esta que se encontra no versículo de número 17. Diz-nos aqui a Bíblia Sagrada: irou-se o dragão contra a mulher, e foi lutar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta nota aqui que nós temos: irou-se o dragão contra a mulher. Como ele não pode alcançar a mulher, como ele não pode alcançar esta mulher, porque está sob a proteção divina, ele vai lutar contra o restante da sua descendência. É interessante, quem é o restante da sua descendência? Os irmãos se lembram que já falamos aqui em capítulos anteriores, que no capítulo 6 principalmente, quando uma grande quantidade de crentes vão ficar aqui na grande tribulação, que são os rabiscos, você viu aquele percentual elevado de pessoas que estão na igreja brincando de ser crentes, e vão ficar aqui no dia do arrebatamento? Pois bem, são justamente essas pessoas, que quando Satanás ele cair aqui na terra, ele vai perseguir a mulher, e como ele não pode alcançar a mulher, ele vai lutar contra os rabiscos, contra os crentes que ficaram. E aqui que esses crentes vão ser mortos e vão ser decapitados, e o que nós vimos na abertura do 5º selo, as almas do decapitado debaixo do altar, é justamente por esta campanha que Satanás vai impetrar agora contra os rabiscos, contra os crentes que ficarem aqui na terra.
não queira ficar, não queira permanecer aqui neste mundo, porque as atrocidades, elas vão ser grandes, elas vão ser terríveis. O versículo 18, na Bíblia atualizada, que não tem na corrigida, diz o seguinte: e se pôs em pé sobre a areia do mar. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Na Bíblia corrigida, este versículo não tem, mas ele faz parte do capítulo 13 e o versículo 1, que nós vamos, a partir desse momento, analisar. Só que, na Bíblia corrigida, diz ali: e me pus em pé sobre a areia do mar. Como se fosse João, que estivesse se colocando em pé sobre a areia do mar. Mas não é João que está se colocando em pé sobre a areia do mar. Quem está se colocando nesse momento em pé sobre a areia do mar, nada mais é, senão o próprio Satanás que caiu lá de cima, que foi expulso aqui para a terra. Mar é sinônimo de multidões que estão aqui neste globo, que estão aqui na terra. Justamente no meio desta massa humana, quando Satanás ele for tirado aqui para a terra, ele se coloca no meio das praias do mar. Diz aqui: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Ou seja, é Satanás com todo o seu poderio, com toda a sua ira contra a humanidade, com todo o seu séquito, que é lançado do céu aqui na terra e se coloca no meio da multidão, no meio da raça humana. É como se ele tivesse caído aqui e ele tem que agir. Pouco tempo lhe resta, ele tem pouquíssimo tempo para agir, mas ele é um ser espiritual e ele precisa, neste exato momento, de alguém para servir de cavalo para ele. E nos diz aqui o trecho bíblico: a besta que vi, olha só, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Para que você entenda melhor isso aqui, veja o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de ti, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quem é a besta? Ou quem é o anticristo? O anticristo nada mais e nada menos é de que um homem investido com poderes satânicos, um homem incorporado pelo próprio Satanás, um ser humano que vai servir para que Satanás haja neste mundo por seu intermédio. Agora, quem seria este personagem? É uma coisa que existe muitas conjecturas. Existem muitas conjecturas a respeito de quem vai ser este anticristo. Um dia desses, eu vi um irmão pregando muito eufórico, dizendo que Deus tinha revelado para ele quem era o anticristo. E naquele momento ele foi e disse: está aí, irmãos, está escrito. Veja o versículo que diz assim, versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo. Pegue o L do leopardo. Os pés como de urso, pegue o U do urso. E também diz ainda que e boca como a boca de leão, pegue o L do leão, e o A do animal feroz de Daniel. Então ele pega essas siglas e forma o nome de uma pessoa e diz que aqui é que está o anticristo. Eu acho isso aqui uma ingenuidade muito grande, uma infantilidade, um tipo de interpretação dessa natureza. Por que que eu digo isso? Porque se eu quiser encontrar qualquer coisa relacionada à Bíblia, eu tenho que buscar nos originais, não numa Bíblia escrita na língua portuguesa. Por quê? Porque leão, aqui em português, começa com a letra L, o urso com a letra U, L do leopardo com a letra L, muito bem, mas no dialeto africano,
numa tribo da Amazônia, no outro continente da Terra, esses animais não têm esta mesma sigla. De maneiras que, para encontrar algo desta natureza, nós teríamos que ir nos originais, e a Bíblia foi escrita no original grego, e não em português. Então, acho isso aqui uma infantilidade muito grande. Mas muitos têm tentado descobrir quem é esse personagem. Agora, uma coisa eu digo para você, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, você não pode afirmar com certeza. Ela não declara, ela não mostra. As conjecturas humanas não partem de conjecturas. Mas uma coisa eu quero que você entenda aqui, veja só. Neste momento, esse personagem que vai servir de cavalo por anticristo, diz a Bíblia que ele recebeu uma ferida, como um golpe, como de morte. Mas não morreu, apenas uma simbologia. Aqui não se trata de alguém que tenha pegado uma machadada na cabeça, ou uma faca que partiu o crânio, e depois ela recuperou-se, não. Aqui se trata de um golpe político. Aqui se trata de um personagem que já esteve no cenário deste mundo em evidência, mas recebeu um golpe mortal na sua política, e essa pessoa está hoje como se fosse morta. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um exemplo muito característico que seria mais ou menos isto. Você se lembra quando o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, era o presidente, que recebeu o impeachment? Este homem, naturalmente, recebeu um golpe mortal na sua carreira política. E onde é que se encontra ele hoje? Praticamente, politicamente, morto. Pois é, um personagem desta natureza, que o anticristo vai levantá-lo, cura esta ferida, e ele volta ao cenário do mundo novamente, justamente para exercer essa atividade de cavalo do anticristo. Agora, por favor, eu não estou dizendo para você que Fernando Collor é o anticristo, absolutamente não. Primeiro, porque eu não acredito que o elemento que vai servir de cavalo para o anticristo, ele seja brasileiro, está entendendo? Não. Por que eu digo isso? Porque quando o anticristo chegar, os judeus vão recebê-lo como Messias, e os judeus não vão receber o Messias que não seja judeu. Então o anticristo, ele tem que ser de nacionalidade judaica. Agora, pode ser um judeu nascido na Alemanha, um judeu nascido na Rússia, um judeu nascido no mercado como europeu, não interessa, ele tem que ser de linhagem judaica. E nós encontramos muitos personagens no cenário político mundial, que estão aí justamente exercendo uma atividade muito grande. Mas quem vai ser esse personagem? Não adianta querer te esclarecer isso agora, porque seriam simplesmente conjecturas, porque a Bíblia não nos mostra com clareza este ponto. Porém, vamos verificar aqui a ação deste elemento neste período. Diz aqui a Bíblia Sagrada: então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, tá? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Este elemento vai se tornar um líder mundial, porque diz aqui a Bíblia, em toda a terra, inclusive o Brasil, Argentina, Paraguai, país do mundo, toda a terra vai ficar embriagada com este ditador mundial. Os países do mundo vão entregar nas suas mãos praticamente a liderança. Ele vai ser esse personagem, porque toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É o líder que o mundo está precisando, é o líder que o mundo está clamando, porque os que têm surgido até agora têm se revelado verdadeiros fracassos, que começam muito bem e daqui a pouco estão lá embaixo. Mas diz aqui ainda o trecho da Bíblia Sagrada: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem é que pode pelejar contra ela? Veja bem, além de ser um líder político mundial, o que dá a entender é que ele também será alguém que estará impulsionando a religião do mundo, porque diz aqui a Bíblia que adoraram o dragão. O dragão aqui é Satanás, que deu a autoridade à besta, que é o anticristo.
Então nós vamos ter aqui na terra, o mundo vai viver numa época de satanismo em todos os seus quadrantes. O satanismo vai ser a religião desta época, porque todos vão ter que adorar o dragão, que é Satanás. E você sabe que o palco já está sendo preparado. Existem muitas religiões satânicas do mundo. O satanismo está se propagando cada vez mais em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, na América do Norte, onde nasceu. Então nós temos assim. E diz o versículo 5: e foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Preste atenção a este versículo que ele declara: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, que é 3 anos e meio, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam na terra. É um período de satanismo, onde falar sobre Cristo, onde se falar sobre Deus, onde falar sobre Bíblia, isto naquela época vai ser totalmente banido deste globo da terra. Esta história de que os crentes que ficaram vão se reunir secretamente, esta história de que o povo judeu estará pregando o evangelho aqui na grande tribulação, não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Diz aqui a Bíblia Sagrada: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Veja só, então ele vai ter capacidade e esta condição de blasfemar contra Deus e levar a humanidade a blasfemar contra Deus. Você pode observar o momento que este globo vai viver, nesta fase chamada de grande tribulação. Então precisamos cada vez mais estar alerta, irmãos, porque este dia se aproxima, e nós temos que estar preparados para subir com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz mais aqui a Bíblia Sagrada, versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele vai se tornar este ditador mundial, onde toda a terra vai seguir os seus ensinos. Hitler foi apenas um café pequeno em relação àquilo que vai ser a figura do anticristo. Os maiores ditadores do mundo, como Nero e outros que surgiram na face da terra, estes serão figurinhas na presença do anticristo aqui nesta época. Porque o Império Romano teve a sua vitória localizada. Hitler, ele tentou conquistar o mundo na força, mas não conseguiu. Mas este aqui, ele vai conseguir através de poderes sobrenaturais e da capacidade de persuasão que ele vai ter e da sabedoria que vai ter para administrar a terra, de tal maneira que ele venha banir a fome do globo, a desavença social. Isto tudo ele vai conseguir fazer, e o mundo inteiro vai aclamá-lo como seu Deus e como seu ditador. Irmãos queridos, serão dias tenebrosos esses aqui na face da terra. Nós encontramos, por exemplo, aqui no versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Que santos? Os rabiscos, os crentes que ficaram. A carta aos Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo diz que ele vai poder mudar inclusive as leis. Ele vai poder mudar o sistema. E é justamente isto que ele vai fazer. As leis e as próprias estações, isto para ele vai ser coisa simples. Por quê? Porque você sabe que Satanás, durante todos os tempos, ele tem não apenas o povo de Israel como seu principal adversário, mas a lei de Deus que veio através deste povo, com toda certeza, é um dos maiores entraves, é um dos maiores freios que temos da terra para refrear as ações de Satanás.
Mas quando o anticristo assumiu o comando, que ele começar a mudar as leis, como diz aqui a Bíblia Sagrada, ele vai fazer desaparecer a lei de Deus, que tem servido de base para as leis do mundo inteiro. Você sabe que as nações da terra, elas têm naturalmente no seu código penal, no seu código civil, e até mesmo nas suas constituições, sempre eles possuem algo relacionado aos 10 mandamentos. O apóstolo São Pedro, ele declara para mim e para você, que você pode observar aqui na Bíblia Sagrada, onde ele diz o seguinte, veja só, capítulo 4, da primeira epístola de João, diz aqui: e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo já opera no globo da terra. Opera de que forma? Tentando desde já mudar as leis. Quando Deus disse na sua lei, não matarás, Ele usa pessoas por trás dos bastidores para promulgar lei, permitindo o aborto, o crime, o infanticídio, destruição do ser humano. Quando a Bíblia Sagrada diz, não adulterarás, você observa leis que já estão abolindo o casamento, acabando com a família, destruindo os sistemas que foram estabelecidos por Deus, como a célula máter, que é justamente a família, que é a base de uma sociedade. Quando você vê a lei de Deus, dizendo justamente para não roubar, não furtar, não adulterar, você observa hoje leis que estão sendo criadas contra isso. Quando a Bíblia Sagrada diz que é abominação para Deus, um homem deitar-se com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, e está aí as leis permitindo o casamento homossexual, o espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência, e diz aqui a Bíblia Sagrada que ele vai mudar as leis. A humanidade vai ter aqui na terra uma época em que a lei de Deus ela vai ser banida e vai ser implantado aqui justamente as normas e o sistema do anticristo, onde tudo vai ser permitido. Por que isso não acontece agora, hein? Por quê? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, veja o que é que ele declara aqui na palavra de Deus. Veja só, diz aqui ele, que por enquanto existe um que o detém. Quem é que detém? É justamente a presença do Espírito Santo de Deus através da igreja. Hoje, ele não pode fazer o que quer. Hoje, ele não pode fazer aquilo que bem dá na sua cabeça, porque existe um freio. A lei de Deus ainda está no mundo, o Espírito Santo ainda está na face da terra, mas depois que a igreja for tirada deste mundo, e depois que o anticristo assumir o comando desta terra, vai impetrar a violência, a desonestidade, a infidelidade conjugal, os horrores em todos os quadrantes da terra, porque não vai haver mais lei. Naquele tempo, sabe qual é o lema principal? É proibido proibir. O homem vai viver de acordo com as suas paixões carnais, e a violência no mundo vai ser tão grande, vai ser tão tenebrosa, vai ser tão terrível. Olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, veja só. Então, o capítulo de número 21 do Evangelho que escreveu São Lucas, nos diz o seguinte, versículo 25 em diante: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Bramido do mar não significa o mar Mediterrâneo, ou o Oceano Atlântico, Pacífico, porque sabemos que daqui a pouco coisas terríveis vão acontecer, como nós vimos na abertura do sexto selo. Você se lembra do que está escrito lá na abertura do sexto selo? Quando os montes e as ilhas vão desaparecer, isso significa que este mundo vai sofrer uma mudança no próprio relevo. Mas aqui o capítulo que nós estamos tratando, o mar, não se trata deste mar, sim da agitação da humanidade, como diz aqui,
que haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Em Mateus, no capítulo 24, e o versículo de número 12, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, diz aqui a Bíblia, o amor de quase todos se esfriará. Isso significa dizer que neste período da grande tribulação, quando o anticristo mudar as leis, tirar daqui as leis de Deus e implantar o seu regime, o seu sistema de violência, de desonestidade, de idolatria, de homens se levantando uns contra os outros, liberação total de tudo quanto é tipo de pecado, homossexualismo, infanticídio, crimes, ele não vai deixar que ninguém faça aquilo que bem entenda. O seu lema naquele tempo foi: olha, vocês viveram muito tempo num sistema castrador, onde a lei do antigo Deus proibia você de fazer o que você bem entendia, mas agora esta lei foi tirada, não existe mais lei moral, a lei cerimonial já parou, e agora chegou o tempo de mudar as leis e as próprias estações. É o que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos queridos, diz aqui o trecho bíblico, que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os rabiscos, os crentes que ficaram, vão ser perseguidos e mortos. Hoje, quando você vê o Islã, que traz, por exemplo, no seu próprio Alcorão, na Suratra 9, e o versículo 5, diz ali: matai os idólatras, os não muçulmanos, matai a todos. Isto hoje, praticamente que está no Corão, é velado, mas vai chegar o dia em que esta liberação vai ser total, é o que vai prevalecer. Matar um cristão naquela época é estar prestando um serviço importantíssimo para o anticristo, porque não vai aceitar aqui na terra ninguém falando sobre Jesus, e ninguém falando sobre Deus, ou sobre a Bíblia Sagrada, ou qualquer coisa sagrada. Falar sobre a lei de Deus aqui é pena de morte. Então nós podemos observar que vai ser uma época de angústia, de terror. Mas diz aqui ainda o trecho bíblico, que adorarão, versículo 8 do capítulo 13, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele vai ser adorado mundialmente. O mundo inteiro vai abrir mão dos seus ídolos, vai abrir mão dos seus sistemas, vai abrir mão dos seus conceitos, e naquele tempo vai ter apenas um objeto de adoração. Quem é? Justamente o dragão, que deu o seu poder e autoridade à besta. E o que este personagem vai fazer aqui na terra, o mundo inteiro vai aclamá-lo como o seu verdadeiro Deus. Agora, os cristãos que ficarem aqui na terra, o que vai acontecer com eles? Há uns tempos atrás, veio aqui no meu escritório um irmão, com um trabalho que ele tinha feito, queria fazer um livro, e queria que eu fizesse uma correção para ver se estava dentro do conceito bíblico. Quando eu peguei aquele livro, aquele manuscrito daquele irmão, que eu vi o título, Manual de Sobrevivência na Grande Tribulação, que eu vi aquilo, Manual de Sobrevivência na Grande Tribulação. Mas espera aí, eu prego o arrebatamento, eu prego a volta de Cristo, eu prego o nosso encontro com eles, e vou pregar agora sobre o Manual de Sobrevivência na Grande Tribulação? Eu sorri com aquele título, mas poucos tempos depois eu estava pregando aqui numa cidade do interior, dando um seminário sobre Apocalipse. Quando eu terminei, uma irmã veio com uma fitazinha cassete e disse: pastor Jorge, ouça aqui esta fita. E ela me deu aquela fita, e quando eu comecei a ouvir aquela fita, o tema da mensagem de um dos maiores pregadores da América do Norte, Benehim, estava ali escrito, estava dito ali naquela hora, Manual de Sobrevivência na Tribulação. Quando eu vi isto, aquele irmão com aquele livro,
E agora eu vejo uma mensagem sobre sobrevivência da grande tribulação. Eu disse, o negócio é sério. Eu passei aproximadamente 1 hora ouvindo aquela mensagem do pastor Benihim, e passei 1 hora chorando dos horrores, das atrocidades, das dificuldades que os crentes que ficaram, vão ficar aqui na tribulação. E ele dá várias orientações, como fazer para escapar, como escapulir, como ir embora, como desaparecer. Ele mostra, mas a própria Bíblia Sagrada, ela tem aqui um manual de sobrevivência para a grande tribulação. Olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, no versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui não se trata de um ouvido qualquer, mas de uma audição espiritual. Ouça. E diz o versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada, pois aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha, como é que a Bíblia orienta aqueles crentes que vão ficar. Você que está me ouvindo nesse momento, eu não quero que você fique. É por isso que estamos dando aqui esse brado de alerta. Mas se porventura, alguém que está me ouvindo nesse momento, ficar aqui na terra, olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Se alguém quiser te matar, não relute. Se alguém quiser te prender, não diga não, vá, diz aqui a Bíblia, vá. Se alguém quiser te matar a espada, diz aqui a Bíblia, é necessário que seja morto a espada. Irmão querido, olha aqui o que eu vou dizer para você. Se porventura o arrebatamento se deu hoje, e amanhã você descobriu que você ficou aqui na terra, e o anticristo mandar um dos seus assessores te matar, se você estivesse de terno e gravata, como eu estou nesse momento, tire a gravata, coloque o seu pescoço de fora, e entregue o seu pescoço para cortar naquela hora, sabe por quê? É melhor morrer no dia seguinte, porque você não sabe se você vai suportar aqui na terra 3 anos e meio ou 7 anos da grande tribulação, você não sabe se vai suportar, vai terminar entregando a mão para o anticristo marcar, e se você der sua mão para ele marcar, você estará perdido para sempre. Então é melhor morrer no dia seguinte, de que ficar aqui sofrendo. É aqui que diz a Bíblia Sagrada, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está observando aqui o que diz a Escritura Sagrada? É justamente aquilo que prevalece, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então os crentes que ficarem, a única escapatória é você morrer pelo amor a Cristo, porque se aceitar o número que vai ser implantado, você estará perdido para sempre. Então vimos aqui a primeira besta, mas a Bíblia fala aqui de uma segunda besta. O versículo 11 nos diz o seguinte: viu-se ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida, a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também da fizesse morrer, tantos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. 666. Quem é esta segunda besta que nós temos aqui? Que vai servir
de assessor do anticristo. Porque você sabe, o anticristo, logo que assumir o comando, ele não é conhecido mundialmente, mas o seu assessor é. E o único elemento que é conhecido mundialmente, como todos nós sabemos, você viu um dia desse, numa revista aqui no Brasil que saiu, as 3 faces mais vistas do mundo, sabe quais são? Em terceiro lugar, está Ronaldinho, o fenômeno no esporte. Em segundo lugar, está George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, na liderança política. E em primeiro lugar, a face mais vista na Terra é a do Papa, que o mundo inteiro conhece. E você sabe que o Papa é o único elemento que tem a possibilidade de agregar a si e em torno de si todos os políticos do mundo? Você se lembra recentemente no falecimento do Papa João Paulo II? Quantos chefes de Estado se fizeram presente nos seus funerais? Você pode observar que quase todos os representantes dos países da terra estiveram presentes ali. E você se lembra na hora da reza, quando todos eles se curvaram e se dobraram? Naquele momento, quem é o líder do mundo que pode fazer isto? Qual é o homem que tem a liderança mundial que pode convergir em si os principais chefes de Estado do mundo? Pois este cidadão aqui, ele vai ter esta possibilidade de fazer isto, pegar a figura do anticristo e levantá-lo no cenário do mundo, para que o mundo inteiro veja quem é ele. E o que é mais interessante, que este cidadão, ele é que vai obrigar o mundo inteiro a adorar, porque ele vai fazer uma imagem à besta, uma imagem tão sobrenatural que até vai poder falar. E diz a Bíblia Sagrada que aquele que não adorar esta imagem, ele vai morrer. Ou seja, é uma pressão mundial, que você sabe. Você sabe que o cristianismo, irmão querido, é uma religião democrática. Tem uma coisa que Deus não pode obrigar você a fazer, sabe qual é? Deus não pode obrigar você a aceitá-lo. Mas o anticristo, ele vai obrigar as pessoas a adorar a imagem da besta. Ele vai fazer isso. Não que as pessoas queiram, mas elas vão ser obrigadas, elas vão ser coagidas, porque caso contrário serão mortas. Então é a religião da pressão, e o mundo inteiro pressionado, porque tem um controle total da parte dele. Ele mantém a prerrogativa de controlar a humanidade através do número 666. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver este número. Então você pode observar o que vai acontecer nesse período? Pois bem, então diz aqui a Bíblia Sagrada, que foi dado o número, né? O número, foi dado este número, foi, como diz aqui o versículo, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que seja dada certa marca, uma marca. Esta marca, ela vai ser dada. Você sabe que já existe hoje, dentro da tecnologia mundial, muitas coisas que estão caminhando para este ponto. Já existe, por exemplo, o código de barra. Alguns anos atrás, quando saiu o código de barra, você se lembra de admiração. Ah, será que isso aqui já é o número da besta? Alguém pegava uma caixinha de sabonete ou de pasta e via aquele código de barra, isso aqui já será a marca do anticristo? É através disso que você sabe que o controle de qualidade no código de barra tem possibilidades incríveis, colocadas em chips, que praticamente pode controlar muita coisa, mas não é o código de barra. Há alguns tempos atrás surgiu também a questão do Engelchips, aquele microchips que foi criado justamente pela Mondel, que a Motorola já adquiriu o seu direito para colocar, para implantar no seu sistema, que
que praticamente já tem adquirido pela Mastercard 80% dos direitos desse Angel Chip, desse microchips, está aí. E quando surgiu o Angel Chips, aquele chip do tamanho de um grão de arroz, criado pela Mondel, você pode observar na internet, pode observar através desse que está aparecendo aí com você nesse momento, isso aí. Esse Angel Chips, quando ele surgiu com uma intenção, qual é? Inicialmente, de implantar em animais de estimação, porque ele vai ser rastreado via satélite. Ele também tem o objetivo de ser colocado em pessoas que estão doentes, que lá no consultório, o médico daquela pessoa pode conhecer por ali, pelo computador, como é que está a pressão daquela pessoa, como é que estão suas batidas cardíacas, como é que está todo o seu sistema neurológico. Ele pode, através daqueles chips implantados naquela pessoa, lá no seu gabinete, no seu consultório, saber o que está passando com aquele seu paciente. E quando surgiu esse Angel Chips, eu fui entrevistado pelo jornal sobre o assunto, e disse: pastor Jorge, será que isso aí já é o número da besta? Eu disse: não, isto pode ser um protótipo daquilo que vai ser o sinal, porque a Bíblia Sagrada não fala de implante, não fala de um microchips, ela diz aqui no versículo 16, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca. A tecnologia está se avançando assustadoramente, e o negócio naqueles dias vai ser tão rápido, que não vai dar tempo de implantar nada em ninguém, apenas uma marca, aquilo vai estar identificado, que quando você chegar num banco, você chegar no supermercado, que você entrar, qualquer ambiente, o scanner já escaneia, e já sabe quem você é que está entrando ali, já sabe qual é o saldo da sua conta, quantos membros você tem na sua família, então vai ser um controle através desse sistema, está entendendo? Então vai ser uma pressão sobre a humanidade, para que adore a besta, e a humanidade inteira, coagida e independente, vai ter que fazer isto. Infelizmente, a humanidade vai ser enganada, e vai ter que fazer essas coisas, está entendendo? E vão ser obrigadas a adorá-lo. Então, para que ele possa comprar ou vender, aqui está o número. Agora, com respeito ao número 666, você sabe que existem muitas conjecturas sobre este número. Existem muitas conjecturas. Este número está no nome de Hitler, está no nome de Nero, está no nome de Ellen White, está no nome do diretor da Microsoft, está nos computadores. Existem muitas conjecturas a respeito deste número 666. Agora, como diz Arnold Freud, todos os caminhos, eles levam a Roma. Todos os caminhos, eles levam a Roma. Eu tenho aqui dentro da minha Bíblia uma fotografia de uma mitra papal. E esta fotografia está escrito nela: Vicarius Filii Dei. Anote aí como está escrito: Vicarius, sendo que o último U, como você está vendo, não é um U, é um V. Vicarius Filii, que se escreve F-I-L-I-I, e Dei, ou vigário do Filho de Deus, representante do Filho de Deus. E como nós estamos aqui tratando destes assuntos que são relacionados ali, àquela região, você pegue agora e tire os algarismos que estão aí. Vamos fazer aqui uma numeração. A letra D, como você sabe, vale 500. A letra C vale 100. A letra L vale 50. A letra V, ela vale 5. E a letra I vale 1. Se você agora pegar a soma de tudo que você tem aí, você vai encontrar o número 666. E aonde que está este número estampado? Justamente na mitra sacerdotal do Papa. Eles hoje negam isto, porque não se usa mais esta mitra, mas ela já foi usada.
Vicários filho Dei, traz da testa a esta abominação, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tudo caminha para esse desfecho aí, porque é ele que vai impetrar este número, para que a humanidade não possa comprar e nem vender, se não tiver o número da besta. Muito bem, desse capítulo 13 que nós acabamos de ler, nós temos aqui agora, justamente o capítulo 14, e este capítulo 14, nós vamos esclarecer aos irmãos, quando nós falamos do toque das trombetas, nós também falamos justamente sobre o derramamento das taças. Então, trombetas e taças são a mesma coisa. Você se recorda que no toque da primeira trombeta atingiu a terça parte da terra que incendeia? Pois no capítulo 16, o versículo 2, esta trombeta ou esta taça atinge a mesma coisa. No capítulo 16, versículo 3, atinge o mar, assim como a trombeta atingiu. No versículo de número 4, as fontes das águas, como no toque da trombeta, aqui no derramamento da taça também. Então, nós não vamos comentar, porque já comentamos quando falamos lá, justamente do toque das trombetas, que você pode observar, até atingir o ninho da besta, lá no capítulo 9, quando foi aberto o poço do abismo, né? E aqui nós temos, no versículo 8, esse flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça, quando atinge aqui o sol. Mas logo em seguida, o versículo de número 10, do capítulo 16, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Você se lembra que na quinta trombeta, foi aberto o ninho da besta e foi liberado aqueles demônios dali, né? E também o versículo de número 12, onde tem aqui o sexto flagelo, quando aqueles demônios que saem do Eufrates e também saem para atormentar a humanidade. Então eu peço permissão para pularmos esse capítulo, porque já comentamos sobre ele. Eu quero apenas que você se detenha nesse capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua veste, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon, justamente a batalha final. Armagedon, nós vamos tratar sobre este assunto, mas por enquanto queremos só dizer para você, Armagedon, que vem da palavra Megido, Meigdon, e que eles arredondam para Armagedon, é uma planície muito extensa que temos ali na região de Israel. Quando estivemos ali em cima do monte de Megido, falando justamente sobre este assunto, os irmãos estavam vendo ali aquela planície com 100 quilômetros de extensão por 25 quilômetros de largura. É uma planície que ela termina, sabe aonde? No pé do Monte das Oliveiras. Justamente o local onde Jesus Cristo ele vai descer e pisar sobre ele. Pois ali naquele vale é onde o anticristo ele vai levar os exércitos do mundo inteiro que ele arregimenta para ir contra Israel. Nós vamos falar sobre isto mais adiante, porque nós queremos agora entrar no capítulo de número 17. Observe o que diz aqui o capítulo de número 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: vem e mostra-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vida a sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlata, besta repleta de nome e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura de escarlata, adornada de pedras preciosas de
pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Uma mulher montada numa besta, diz aqui a Bíblia Sagrada, e tem na sua testa, diz aqui, e mostra o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas. Águas aqui, conforme você pode ler aqui o versículo 15, desse mesmo capítulo 15, 17, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Onde a mulher está sentada? Eu pergunto para você neste momento, onde é que se encontra a sede da igreja romana? Encontra-se justamente lá no Vaticano, é ali que a mulher está sentada. E você sabe que Roma arroga para si um direito que pertence somente a Israel, dizendo que Roma é justamente a capital mundial, a cidade do grande Deus, onde ele pegou ali o seu povo e colocou. Roma se arroga hoje com esse direito, e ali está a mulher sentada sobre as muitas águas, porque é justamente dali, daquele local, que sai as emanações das normas da idolatria para o mundo inteiro, sentada sobre as muitas águas. E você sabe que a coisa mais difícil é você ver uma catedral da igreja romana nos arrebaldes de uma cidade. Normalmente ela está no meio da cidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, onde é que está o Marco Zero? É lá onde está a Catedral da Sé. E assim é se você vai em Paris, você vai na Inglaterra, você vai em qualquer outra parte do mundo, e você vai em qualquer igreja do interior. Quem é que marca a praça central? É uma atriz. Ela está sentada sobre as muitas águas. É dali que emanam as determinações da idolatria para o mundo inteiro. São especialistas nesses assuntos. E diz aqui a Bíblia Sagrada, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se bebedaram os que habitam sobre a terra. A idolatria tem sido realmente um tônico para muitos países do mundo. E justamente por causa do envolvimento político, muitos homens de cúpula das nações, elas se inclinam diante do poder de Roma, embriagando-se com as suas bebidas, com a sua prostituição, com o seu sistema. E diz aqui que transportou meus espíritos ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta. Uma besta que diz aqui, escarlate, repleta de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Que é essa besta com 7 cabeças e 10 chifres? É aquela mesmo do capítulo 13. Quem é? O anticristo. A mulher montada na besta? Sim. Sabe por quê? Porque o anticristo, logo que assumiu o comando, ele não é conhecido mundialmente. Ele não é conhecido. Então ele vai precisar que a besta monte nele, para que ele se torne conhecido. E depois que ele se tornar conhecido mundialmente, é o próprio anticristo que vai destruir a besta. Mas por enquanto, ele depende dela, ele precisa dela, e ela vai usar nesse momento todo o seu poder para projetar o nome do anticristo. E o anticristo é de besta para a mulher montar, é ela que vai projetar o seu nome entre as nações da terra. E você sabe que aquilo que Roma diz, isso se torna lei. Aquilo que eles mandam fazer, o mundo inteiro obedece. O mundo não cristão, que não conhece Jesus Cristo como seu Salvador. Então você pode observar, e diz ainda aqui a Bíblia Sagrada, o versículo 16, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Mulher embriagada com o sangue dos santos.
eu quero que você me mostre, nos anais da história, qual foi o sistema neste mundo que já mandou matar mais cristãos do que esse sistema romano. Me mostre qual foi o sistema na face da terra. Quando você começa a observar desde o princípio do cristianismo, começando lá do tempo de Nero, quando mandou levar os cristãos para as arenas para ser destruída ali naquilo que hoje é o Coliseu de Roma. Quantos cristãos foram levados? E a época das cruzadas encabeçada pelos papas, que mandava matar os cristãos que não queriam abolir ao cristianismo, ao catolicismo romano. E aquelas religiões que obedeciam a Cristo, que caminhavam pela Bíblia, eram mortas, eram destruídas. E os cristãos estavam quase para ser dizimados da face da terra. Você sabe disso? Até que chegou a época em que Constantino se converte. E nessa aparente conversão, ele pega e transforma a igreja do Estado e tornou-se pior a situação. E os cristãos vêm sendo perseguidos e mortos, porque agora a igreja oficial não era mais a igreja cristã, que se baseava pela Bíblia. Quem era? A igreja romana, baseada justamente pelo papado, que agora estava em evidência. E as perseguições, elas continuam. E você se lembra, na perseguição que veio na Espanha, na noite de São Bartolomeu, 70 mil cristãos foram jogados da fogueira para ser mortos, outros 200 mil foram aprisionados e 500 mil tiveram que fugir, porque seriam perseguidos e mortos. A mando de quem? Da igreja romana. Da igreja romana. Então você diz que a mulher embriagada com o sangue dos santos, quantos cristãos não sofreram, foram perseguidos e mortos, justamente por causa disso? Até que chega aquela época de Lutero, mas antes de Lutero, o seu precursor, que era João Hus, quando estava sendo morto na fogueira, amando a igreja romana, ele disse: olha, vocês podem matar o ganso, que era o nome dele, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne, que vocês não poderão matar. E 100 anos depois surge Martinho Lutero. E quando Lutero surge com a sua reforma, teve que enfrentar o poder romano, mas acontece que o poder de Deus superou, estava sobre ele, e ele pôde tirar a igreja do atoleiro e seguir o seu verdadeiro caminho. Estamos hoje com essas duas facções. De um lado encontra-se esse falso cristianismo liderado por Roma, e o cristianismo verdadeiro que se baseia na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Então nós observamos, irmãos, que o decorrer da história tem mostrado o derramamento de sangue mandado por esse povo, por essa igreja, por esta mulher, embriagada com o sangue dos santos. Quantos partiram para a eternidade por ser sido taxados como hereges? Mas diz aqui ainda a Bíblia Sagrada, observe bem, o versículo de número 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Observe o que diz aqui a Bíblia, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. A besta, que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade com reis, com a besta, durante 1 hora. Durante 1 hora. Tem esses um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Venceram também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Que se acham com ele. Preste bem atenção ao que nós temos aqui, justamente nesse versículo de número 9. Observe nesse momento o que nos diz o versículo de número 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes.
nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Eu acredito que você, como estudioso, e principalmente a curiosidade que você tem com respeito às nações da terra, se você abrir um dicionário nesse momento e procurar a palavra Roma, sabe o que é que o dicionário vai dizer? Roma, cidade das 7 colinas, das 7 colinas. É possível que na geografia mundial exista algum outro lugar na terra que tenham 7 colinas, que tenham 7 montes, mas aqui é algo que está na Bíblia, referindo-se justamente à posição geográfica de uma cidade. Quando eu estive em Roma, a certa ocasião, estava ali visitando o Vaticano, visitando lá o Coliseu Romano, e de repente eu perguntei para a nossa guia, onde é que estão aqui as 7 colinas de Roma? Naquele momento, a nossa guia veio e me puxou para o lado, e disse, pastor, venha aqui, porque daqui o senhor vai ver melhor. E fui ali para um lado, e daqui a pouco ela começou a me mostrar, aquele monte que está ali, é o Monte Aventino, aquele outro ali é o Palatino, aquele outro ali o Esquilino, o Capitólio, Célio, Quirinal e Viminal. Estas 7 colinas, elas estão envolvendo justamente o Vaticano. E o que é o Vaticano? O Vaticano é um estado independente, onde está ali a Catedral de São Pedro, onde está também ali justamente o Palácio do Papa. Este lugar que está ali, o Vaticano, é um estado independente, que tem chapa de carro próprio, policiamento próprio, tem seu banco próprio, tem, enfim, sua prefeitura própria. O Vaticano, o Papa não tem para quem pagar imposto, por quê? Porque ele é o dono do Vaticano. Então você observa, e onde é que está sentado? Ali dentro, no Vaticano, cercado por essas 7 colinas, por esses 7 montes. É curioso, uma situação dessa, você não tem como escapar, não tem como sair. E a Bíblia que está relatando esse fato, este episódio, é profecia da Escritura Sagrada. E o que é impressionante é que antes que Roma estivesse ali, antes que o Vaticano estivesse ali em Roma, antes que existisse o Estado do Vaticano, ou antes que existisse a Catedral de São Pedro naquela localidade, a profecia já estava na Bíblia, já tinha sido promulgada aqui por João no Apocalipse. Então nós observamos claramente como é que a Bíblia fala, ali está. Curioso, mas é dali que estão sendo as coisas, é daquele ponto. Mas diz a Bíblia ainda que são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e um ainda há de vir. Você sabe perfeitamente que a Bíblia, ela tem conexão com o seu povo Israel. Não podemos divorciar a Escritura Sagrada do povo de Israel, não. Existe aproximadamente 2.800 vezes a palavra Israel na Bíblia Sagrada. E existe mais de 200 vezes a expressão que é dita assim, o Deus de Israel. Não podemos desvincular um do outro. E o que é que nós podemos observar aqui nesses 5 reis que tiveram conexão com Israel? Você se lembra onde foi que Israel se desenvolveu como nação? Dentro do Egito. Número 1. O Egito caiu depois sob o domínio da Síria. A Síria caiu sob o domínio medo-persa, os medos e persas caíram sob o domínio da Grécia, e a Grécia caiu sob o domínio de Roma. Observaram aqui? Egito, como diz aí a Bíblia, a Síria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. 5 passaram, um existe, quando era o que existia naquele tempo? O Império Romano. E esse Império Romano, você se lembra, depois que foi dividido, entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, com a capital em Constantinopla, outra em Roma, e na ponta desses pés estão 10 dedos. O Império Romano praticamente, ele deixou de existir depois de alguns séculos. Mas o que nós estamos observando é a unificação atual
deste império através da Europa, que é o antigo território do Império Romano. Onde que estava localizado o antigo Império Romano? Em toda aquela região ali do Mediterrâneo. E hoje, onde é que está a Europa? Onde é que está o mercado comum europeu? Onde é que está a unificação desses países? E você pode observar aí, quantos países hoje fazem parte do mercado comum europeu? Observe, nós temos a Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Grã-Bretanha, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. Recentemente veio a Finlândia, tá? Áustria, Chipre, Eslováquia, e temos também aqui Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. 25 nações hoje fazem parte do mercado comum europeu. Mas dentro do mercado comum europeu, existe a Comunidade Econômica Europeia. O que significa a Comunidade Econômica? São os países que aderiram ao euro, que é a moeda desta Comunidade Europeia. Países que abriram mão das suas moedas milenares para adotar esse sistema de moeda única. E quantos países hoje fazem parte da Comunidade Econômica? Veja bem, tem o mercado comum europeu, que tem 25 nações hoje, e tem a Comunidade Econômica, que são os países que aderiram ao sistema econômico do euro. E quais são esses países? Observe aí. Nós temos aqui a Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha, Finlândia e Áustria. 12 países hoje fazem parte da Comunidade Econômica. Mas, pastor Jorge, são apenas 10 reis que se unem, diz aqui a Bíblia Sagrada. Eu quero lhe informar o seguinte, que você pode ter quantas nações tiverem ainda. É bem possível que se agregue outras mais. Mas na ocasião do cumprimento da profecia, só vão existir 10. Porque a Bíblia não falha. 2 deles vão cair, vão desaparecer, alguma coisa vai suceder, e eles vão desaparecer. Então o que nós observamos? O cumprimento da profecia. Como? De repente, um bloco de nações começa a se unificar. E você sabe, hoje, que a Europa tem a maior renda per capita do mundo. A própria Comunidade Econômica Europeia, hoje, já ultrapassou economicamente em muito o próprio Estados Unidos e o próprio Japão. Você sabe disso? Em tecnologia, ele se desponta como número 1 no mundo. Então você observa que de repente, esse 8º rei, ele começa a se levantar, ele começa a se soerguer, ele começa a tomar força. Isto tudo nada mais é de que a preparação do mundo para a ascensão do anticristo. A plataforma está pronta, a plataforma está preparada, faltando o protagonista principal que vai aparecer logo depois do arrebatamento da igreja. Então para ele já está tudo formado, já está tudo preparado. O que falta somente o quê? A igreja ser tirada da terra. E ela pode sair daqui a qualquer momento, a qualquer instante, porque o que vai acontecer depois da tribulação já está sendo anunciado: guerras, epidemia, fome, violência, inundações, aquilo que vai acontecer, porque diz a Bíblia que esse evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Então antes que venha o fim tem que vir o arrebatamento, e está acontecendo justamente essas coisas relacionadas ao tempo do fim. Então o arrebatamento está mais perto do que o que nós podemos imaginar. Então você observou aqui o que diz a Bíblia Sagrada? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino com a besta, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Ou seja, a Europa se unifica, preparado o palco, falta só o protagonista principal. Porque quem domina as finanças, domina a casa, domina o país e domina o mundo.
E justamente o poder econômico e o controle econômico advindo do anticristo, ele vai conseguir dominar a terra toda. Então, irmãos queridos, o palco está formado, está tudo preparado. Então nós observamos que só falta Jesus tirar sua igreja da face da terra. Por quê? Porque logo em seguida, a esse capítulo 17, você sabe que o milênio, ele vai começar logo depois da batalha do Armagedon. E o milênio, você sabe, é o reinado de Cristo e a sua igreja. E durante o milênio, não vai existir idolatria. Esse sistema, ele vai desaparecer. Ele vai ser totalmente banido da face da terra. E o que nós encontramos aqui no capítulo 18, é justamente a destruição deste sistema romano, idólatra, que desvirtua a humanidade de conhecer o verdadeiro Deus, mostrando o ídolo, mostrando um pedaço de pau para que os homens adorem. Ainda esses dias, num programa de televisão, estava um cidadão mostrando um pedaço de pau, e daquele pedaço de pau, ele fez um ídolo, fez uma Nossa Senhora lá, não sei de quê. E quando ele acabou de fazer, a apresentadora do programa, ela se ajoelha diante daquele pedaço de pau feito um ídolo, e adora, e começa a falar com aquilo. É isto que esse sistema faz, desvirtua a humanidade. Mas esse sistema, com todos os seus líderes, vai desaparecer da face da terra. Precisamos ter um cuidado muito grande para não ser envolvido com essa situação. E no capítulo 18, nós vemos aqui a destruição desse sistema. Olha o que diz a Bíblia: depois destas coisas, isso é característico de João, quando ele muda de um episódio para outro, quando ele termina uma visão que mostra outra, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestáveis. Pois todas as nações têm bebido do vinho do fruto da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Você está observando aqui o que diz a Bíblia Sagrada? Caiu, vai desaparecer, vai ser destruído. Com o próprio abalo que o mundo vai sofrer, que não vai ficar pedra sobre pedra, todas essas grandes catedrais vão desaparecer, e todo o seu sistema. E aqui, desaparecendo essa idolatria, diz aqui o versículo 4 ainda: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices com seus flagelos, cúmplices com seus pecados, e para não participar dos seus flagelos. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela. Ou seja, lá dentro desse sistema, Deus ainda tem um povo. Deus ainda tem ali um grupo de pessoas que estão lá dentro. E essas pessoas têm que sair de lá, assim como você já saiu. Assim como você abandonou o catolicismo e aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal, lá dentro ainda tem pessoas que vão sair e estão saindo aos montes, porque cada mexida que o sistema romano dá lá no seu sistema, ele balança para lá e para cá, e mais um grupo sai. Você se lembra quando alguns anos atrás a missa era celebrada em latim? As pessoas não entendiam nada de latim, iam para uma missa, ouviam um barulho ali estranho, de um som que não se entendia. Aí de repente, o Vaticano ordenou que a missa fosse celebrada na língua nativa. E você sabe que os padres conhecem a Bíblia, os padres estão preparados e começaram a pregar grandes sermões nas suas igrejas, e as pessoas iam ouvindo, eles começaram a ouvir que idolatria é pecado, ai daqueles que andam com o altar no seu ombro, e as pessoas foram ouvindo isso e foram saindo de lá, saindo aos montes. Depois de algum tempo, eles começaram a liberar a leitura da Bíblia na comunidade católica.
nos movimentos conciliistas de base. E quando eles começaram a permitir, porque antigamente a Bíblia só podia ser interpretada pelo Papa, mas agora liberaram, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando eles começaram a ler este livro, de repente foram conhecendo quem é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo. Você está entendendo o que diz a Bíblia Sagrada? Aí depois, eles começaram a querer imitar o sistema evangélico, cantando os corinhos das igrejas cristãs evangélicas, como é que ele fala em línguas estranhas, imitando os pentecostais, e à medida que eles vão imitando, as pessoas vão entendendo, e vão saindo de lá, e vão vindo aceitar Jesus como Salvador. Esses dias, lendo um jornal, da preocupação da Igreja Católica, que existe um êxodo entre eles de 700 mil membros por ano, 700 mil pessoas estão sendo lá de dentro. Aqui é Deus falando: sai do meio dela, povo meu, e estão saindo de lá e aceitando Jesus como seu Salvador pessoal. Portanto, meus irmãos queridos, esta última sacudida, aí começaram a ver os grandes cantores evangélicos, e começaram a criar um cantor também deles lá. Aí está aí, grande cantor, o astro da Igreja Católica, Padre Marcelo Rossi. Quando esse homem canta, arrebata milhões de jovens. Mas acontece que ele está cantando os corinhos evangélicos, que tem letra bíblica, que fala de Jesus, e eles estão ouvindo lá, estão entendendo que não é mais Maria, não é mais José, mas é Jesus Cristo, porque não existe nenhum intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. E por que meter uma intercessora no meio? Sai do meio dela, povo meu. Você que está me ouvindo aí, sentado também na sua poltrona, ainda desse sistema, sai do meio dela. Você pertence ao Senhor, você pertence a Jesus, porque daqui a pouco isso tudo vai desaparecer. Porque diz aqui o trecho bíblico desse capítulo 18, olha só, versículo 10, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. É a falência, é a destruição desse sistema. Suas catedrais ruíram, os seus ídolos desabaram, Jesus Cristo permanece, e esse sistema não pode entrar no milênio, que é o reinado de Cristo e a sua igreja. Então eles têm que desaparecer, e vão desaparecer, porque não vai ter idolatria aqui durante o milênio. Precisamos compreender as verdades bíblicas para não ser envolvido nisso aqui, porque diz ainda o trecho bíblico aqui nesse capítulo 18, versículo 20, olhe só: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Julgou a vossa causa. Você está entendendo isto aqui? Quantos apóstolos, quantos profetas foram jogados às arenas e na fogueira, e agora Deus vem e julga o sangue dos seus santos. E no versículo 24 diz ainda aqui para nós: e nela se achou sangue de profetas e de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Está certo? Aqui está. O que você está vendo nada mais do que Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Sai do meio dela, povo meu. Esse sistema vai desaparecer. E para você não desaparecer junto, corra para os braços de Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Não permita que este dia ele se abata sobre você de forma repentina, ou levado pela morte de um acidente, qualquer coisa, ou que Jesus leve a sua igreja e você fique aqui na face da terra. Não faça isso. Aceite, corra, aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Aquele que disse que vem virá e não tardará. Jesus está voltando com poder e glória, e Ele vem para buscar um povo que está ali aguardando. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde. Estaremos prosseguindo na próxima etapa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.